importante que as pessoas que estão perto tomem um partido. E as pessoas têm mania de tomar partido. A famosa se separou e foi para a internet e contou uma parte da história. O que ela quer com aquilo? Ou um palco para dizer, viu como eu sou perfeita e consegui superar aquele traste, aquele fantasma, aquele diabo, olha como eu sou incrível, batam palma para mim. E depois comprei o meu curso. É isso que elas vão dizer. Ou ela está... As vítimas... As vítimas... sim, força amiga. Somos todas iguais a você, mas não é igual. Ela é rica, branca, alta, magra. E às vezes você não é duas ou três ou quatro dessas coisas que eu coloquei ali. A realidade é completamente diferente. Ela só quer um palco e você, trouxa, vira esse palco. Certo? Ou ela é aquela vingadora. Olha o que ele fez, acabem com ele. Vai lá. Aí você serve para tomar um lado. E o vingador, o que ele quer? Fazer o outro voltar àquele passado. É aquela pessoa que diz pro outro, mas quando a gente se casou, você não tinha nada, agora a gente se separou, você quer que eu fique só com a fazenda? Tá, mas o que você quer? A vingança tem uma característica, o vingador só ataca aquilo que é importante para o outro. Se você se separou de um sócio, de um marido, de uma esposa, e essa pessoa está tretando com você, ela não sabe o que quer, ela quer você. Só que não hoje, ela quer você do passado, aquele passado onde possivelmente você era menor do que ela. Por isso que o vingador só ataca aquilo que é importante para o outro. O juiz está tentando fazer um divórcio, aí o juiz diz para a pessoa, olha, vocês têm uma casa, uma fazenda e um Fusca, o que você quer? Ela fala, como assim o que eu quero? Porque na cabeça dela eu não consigo querer nada agora, eu queria no passado, porra. Porque ele sempre fala do passado. Quando era jovem, quando arriscou, quando se entregou, quando a pessoa faz você olhar demais para o passado, cuidado, ela pode estar em uma vingança dela ou de alguém e você sendo puxado para isso. Aí o juiz diz, e o que você quer? Não, eu não sei, como assim eu quero? Agora eu tô fodido, eu vou ficar aqui com 3 filhos e as tetas caídas e o que eu faço com a fazenda? Aí o cara vira e diz, bem, por mim ela pode escolher o que ela quiser, eu só quero o Fusca. Ela, mas o Fusca eu também quero. Por que você quer o Fusca? Por que você vai ficar com o Fusca e eu não? Então, esses padrões, eles se instalam na forma ativa ou na forma passiva. E o resultado, a construção, o sonho deixa de ser importante, porque o que passa a ser importante é o que as pessoas estão passando. A vítima, você oferece para ela, amiga, você se separou, tem um cara mais bonito que esse, agora a gente vai viajar, agora a gente vai fazer um monte de coisa. Ela não quer saber de futuro, porque ela está presa em resolver aquele passado. Nada vai ser importante para ela. A vítima não quer levantar, por mais que você se esforce. Toda vez que você puxa uma pessoa, o peso que você faz para cima é o peso que ela faz para baixo. Se é pesado para você puxar, é pesado para o outro ser puxado também. Quando você para de exigir do outro, que bom que vocês estão entendendo. Você vai colocando aí, achei, mas presta atenção no que você está achando. Quando você para de exigir do outro que ele seja aquilo que você quer que ele seja, você sabe o que ele fala? Obrigado. Para de querer fazer a vítima andar. A pessoa tá cansada, a pessoa tá jogada, a pessoa tá deitada. Senta lá, ó. Mantém a pose, tá? Mas senta lá do lado dela. Deixa ela reclamar. Pô, conta aí. Abre uma pipoca aqui, ó. Contou. Pare de sofrer com o sofrimento dos outros. Não, ele me bateu. E de mão aberta ou fechada? Ah, Elton, como você pergunta? Gente, ela quer saber que ela quer que eu saiba que ela apanhou. Vocês não têm noção do quanto a gente vive de um jeito diferente. Outro dia eu cheguei em casa e minha esposa falou, você acredita que fulana me mandou umas fotos? Eu falei, o que tinha nas fotos? A bicha toda roxa. Minha branquinha, a cara da Sandy, a menina, mais baixinha um pouquinho. Filha de médico, família bem-sucedida, ex-mulher de médico, foi se meter com um maloqueiro pra bater nela. Aí depois vem mandar a foto pra gente. A minha esposa só respondeu, acho que você mandou a foto errada. Essa foto você tem que levar pra delegacia, pô. Quer o que me mostrando isso? O que a sua mãe quer quando ela te conta que o seu pai não comparece mais?
pausa foi muito longa aí. Foi. Não, porque eu fiquei pensando, tocou a sirene agora, alguém achou alguma coisa. O que a sua mãe quer? Que você vá lá, que você ligue seu pai. Ô pai, a mamãezinha precisa dar onde? Não dá para você saber disso. Pais, parem de contar os seus problemas para os seus filhos. Eles vão se sentir responsabilizados por ele. Ou responsáveis por resolver. Se você tem filhos, não conte os seus problemas para eles. Primeiro, se eles forem pequenos, eles não podem resolver. E segundo, se eles forem grandes, eles já têm os deles. O mundo seria melhor se os pais não contassem os problemas para os filhos. E principalmente quando envolve, como espada ou como escudo. Quantas pessoas tiveram que tomar um lado no divórcio dos pais? Aí tem que amar o pai escondido. Se minha mãe souber que eu fui na casa do meu pai, ela vai fechar a cara para mim. Você acha que isso não interfere no seu relacionamento com o masculino? Se o seu pai você tem que amar escondido, como é que você vai amar seu marido? Então a gente precisa entender que esses padrões se instalaram e você aprendeu isso ou por referência, foi assim que você aprendeu, ou por revide. Já que tá todo mundo se vitimando, todo mundo se narcisando, todo mundo se vingando, deixa eu também, pô. Vou ficar nessa suruba emocional aqui sem passar a mão em ninguém? É isso que vocês estão pensando. Não, tipo, como assim eu vou ser todo certinho, tá todo mundo... Aí as pessoas que fazem o certo, elas vão pra cruz, sabia? Nossa, como assim agora você só quer saber da sua carreira, do seu consultório e do seu namorado? É! Porque esse namoro talvez vire um noivado, talvez vire um casamento. E essa carreira talvez te dê uma vida incrível, uma vida de merda igual essa que vocês estão vivendo. Aí se sente culpada porque agora só se preocupa com o consultório que montou. Caramba, gastou uma vida para estudar, de dinheiro e de tempo. Gastou uma vida para comprar o consultório e agora é acusada de só se preocupar com ele. Sim, porque a secretária não vai se preocupar com ele. O cliente não vai se preocupar, o concorrente não vai se preocupar. Ah, agora você só quer saber de dinheiro. Qual a outra conversa que você quer ter comigo? É que seu pai não tá mais. Olha como as coisas se misturaram. Eu tento trazer um pouco de humor pra gente sair disso, mas é denso. Eu sei que vocês foram informados da traição do pai de vocês. Fora aquelas que tiveram que guardar o segredo. Fora aquelas que tiveram que esconder. Fora aquelas que ficaram responsáveis por contar, por descobrir. Aí agora aquele que se importa com a sua própria vida e se responsabiliza com ela é egoísta. Pode ser egoísta, mas não vai ser infeliz, não vai ser frustrado, não vai ser doente. E não vai punir os filhos. E não vai punir os filhos. Então o que nós estamos propondo não é só resolver um problema, é viver de um jeito diferente. Viver de um jeito diferente. Nós vamos fazer um diagnóstico agora, um pré-diagnóstico, só para você saber quais padrões estão mais presentes. E aí nós vamos falar dos padrões dos acontecimentos. E eu vou te dar um poder, que é saber o porquê dos acontecimentos. E quando as pessoas chegarem para contar, você vai revelar. E como elas fogem da verdade, elas não vão te contar mais. Elas vão parar de contar. Se a pessoa me contar que ela foi traída, eu vou falar isso. Você quer entender por que você foi traída? Não, porque ele é um canalha, tá? E se ele não fosse um canalha? Ele não te traiu porque ele é um canalha. Vamos encarar por que você foi traída? Vamos encarar. Ah, é porque eu tô doente. Vamos encarar por que você tá doente. Ah, é porque eu bati o carro. Vamos encarar porque você bateu o carro. Não, eu bati só porque eu bati. Não. Então nem me conte. Já passo. Nem me conte. O melhor da internet é os comentários. Sempre. Essa parte é a melhor que você tá. Então o narcisista é o melhor padrão de todos? Oh, a salva de palmas, senhoras e senhores. Ele é incrível. Ele é incrível. E se vocês já entenderam, esses padrões eles funcionam tipo a tampa e a panela. O narcisista sempre vai andar com a vítima do lado. Um vingador também.
Um vingador também. Alguma vez você já pagou a dívida de alguém? Uhum. Já? A pessoa conseguiu te pagar? Não. E possivelmente você não foi o único que ela continuou devendo. Ela precisava daquela dívida. Você sabe por que tem muito doente que não gosta de ir no médico? Porque para o médico toda doença é simples. Você tá achando que vai morrer e não sei o que, o médico vira e fala, não, isso aí é normal, é só tomar isso aqui. Como assim, doutor? É só tomar isso aqui? Se for tão simples assim, eu não vou conseguir prender meu filho, ele vai se preocupar lá só com as coisas dele. As pessoas não estão prontas para viver uma vida sem você. A verdade é que elas te amam. Só que elas aprenderam que amor é proximidade, é conexão, é estar junto, bem junto, um saber da vida do outro, um se responsabilizar pelo problema do outro. E no final do ano a gente vai para casa do outro e fala da vida do outro. Ah, de um ano para o outro sua vida tem que mudar demais. Vamos honrar a faculdade que você fez, o negócio que você montou, o sonho que você teve um dia. Vamos? Vamos sair daqui com o compromisso de dar para o Brasil alguns brasileiros melhores? Só alguns. Não, é verdade, só alguns. Vocês vão descobrir que nem todo mundo quer. Encontrei um funcionário ali no corredor. Aí eu falei, ei, velho, que dia que você vai fazer tal coisa? Ele, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não perguntei se você sabe. Eu disse que dia que você vai fazer. Ele, não, vou fazer. Eu falei, esse é o nosso problema. Depois que a gente descobre, a gente vira e fala, pô, eu já sei qual é o problema. O médico vira para você e fala, você não vai morrer. Você fala, ufa, doutor. Aí você tem que tomar esse remédio. Aí tem gente que pergunta, mas se eu não tomar, eu morro? A gente quer ficar no mesmo lugar. Eu vou dar o mesmo caminho para todas as pessoas, só algumas vão seguir. E as que seguirem não fiquem com dó dos outros, porque dó é desacreditar do outro. O dia que você tem dó de alguém é porque você não acredita na pessoa. O dia que alguém tiver dó de você, saiba, essa pessoa não acredita em você. E o dia que você fizer alguma coisa por alguém por dó, diga, eu só tô te dando esse dinheiro porque eu não acredito que você vai conseguir sozinho. Toma aqui o meu. Faz isso e vê se ela pega. Ela vai mandar você enfiar no rabo. Aí você pega o seu dinheiro de volta. Não, toma aqui, porque você e esse marido seu não vão dar em lugar nenhum, tá? Eu vou. Fala isso para ver se essa pessoa vai te aceitar na casa dela de novo. Só que você não fala. Você fala que Deus mandou você lá. Porra nenhuma. Você sabe que não é. Você foi lá porque você é narcisista e você não acredita no outro. E você tem uma dívida e você sente uma culpa de ter e o outro não ter. Aí você vai lá e dá essa esmola esperando reconhecimento. Mas você não tem coragem de falar, eu não acredito em você. Toma aqui, ó. Toma aqui. Assuma por que você está dando, que eu quero ver se o outro recebe. Vamos fazer o diagnóstico para vocês verem a merda que vocês estão metidos? Já passei, que hoje eu estou com o tempo estourado. Cadê a apostila? Deixa essa imagem aqui, que agora vocês vão ver o tamanho da bagunça. Página 10 e página 11. Corram com a apostila para mim aqui, por favor. Como se chama alguém que tem os 4? Alguém comum. Todo mundo tem os 4, você vai ver. Com uma pessoa, não é? Você pode... Ainda não vi. É você? Ah, sua mãe. Me dá aqui essa apostila, moça. Página 11, senhoras e senhores. Agora é um momento de reflexão que eu espero que você não se irrite, não se ire. Vamos se acalmar em respeito a quem está em casa. Página 10. É o quê? Aqui na plateia, a página está diferente aqui. Ah, tá sem página? Tá sem página, irmão. Mostra a página que você tá para eles. Vou mostrar essa página aqui, a página do bonequinho com a corda no pescoço.
A gente vai falar sobre pré-queda e vocês vão ver que a pessoa que esqueceu de colocar a página aqui está numa pré-queda, está na dúvida se quer ou não esse emprego. Sério? É assim que a gente pensa. É sério? E tem uma coisa que o Elton falou agora há pouco, que eu estava quando ele fez essa pergunta para a pessoa do nosso time sobre a decisão. E a gente se faz, isso não é só para essa pessoa do time, não é só para vocês, é para a gente também. A gente se pergunta e se questiona o tempo todo, porque o próximo nível está no rompimento em um desses padrões. E a gente acredita que a velocidade em que você tem resultados é a velocidade em que você encara as suas relações. Por isso que esse exercício que vocês vão fazer agora é tão importante, porque ele vai revelar essas relações que vocês precisam encarar para o próximo passo. E detalhe, a pessoa responsável por essa apostila é a mesma que recebeu a pergunta no corredor. Sério? A pergunta no corredor de que dia ele vai fazer tal coisa. Ele está deixando de dar um passo importante na vida dele e cometendo pequenos erros no trabalho dele. Nada é por acaso. Nada. Absolutamente nada. Querem saber mais sobre a vida do nosso colega, sem saber o nome dele? Ele é subordinado a uma pessoa e a nossa piada interna é que esse cara de cima vai errar e ele vai passar esse cara, certo? O cara de cima não errou e ele está errando e deixando de fazer aquilo que ele sabe que pode fazer para crescer. Ele está com medo de passar o outro. Ele está com medo de passar o chefe dele. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas suas relações. O passo que você precisa dar é sempre um passo bobo. É sempre um trem pequeno. Mas é você quem esconde. É você quem ignora. Você não tem noção da besteira que você fez de ter vindo aqui. É sério. Depois do dia de hoje, qualquer pergunta que você se fizer, vai voltar para esse lugar. E nada vai acontecer na sua vida até que você resolva o que você está descobrindo aqui. Nem precisa descobrir outras coisas. Nada. Tem sempre uma coisinha boba que é para você fazer e você não faz. Já tem gente descobrindo a resposta para a pergunta agora. Boa. Isso aqui é só para começar a ilustrar o que eu chamo de inteligência relacional. É o seu retrato relacional. Hoje eu vivo como um homem livre, mas eu já vivi dessa forma. Enquanto eu vivi dessa forma, eu quebrei 17 vezes. Todas as minhas ideias eram incríveis. Todas. Eu nunca tive uma ideia de idiota. Todas elas tinham pé e cabeça e a maioria delas deixaram outras pessoas ricas. A maioria das minhas ideias que deram errado deixaram outras pessoas ricas. Porque o meu núcleo emocional era uma bagunça. Equipe, se vocês conseguirem, projetem essa página da apostila para quem está em casa. Põe aqui a câmera do menor. Peguem um papel, vocês que estão em casa e não têm a apostila ainda, depois a gente envia para quem não pegou. Só façam um exercício agora, ok? O que nós precisamos? A gente consegue projetar? Me fala no ponto, se sim ou não, senão não faz sentido eu ter um ponto. Tá. Existem nas suas relações 3 padrões, que se manifestam na forma ativa e na forma passiva. Vamos fazer o nosso diagnóstico de dependência emocional passiva, onde você é a vítima da história. Onde o padrão da outra pessoa te incomoda, te prejudica e te paralisa. Projeta aqui para mim também, por favor. E vamos começar aí pela parte de cima. Ou melhor, vamos começar pela parte de baixo. Para quem está em casa, tá aí, ó. Você pode pegar um papel e fazer esse desenho aqui, ó. Você vai listar 5 nomes de pessoas cujos problemas te afetam.
Pessoas que se endividam, pessoas que ficam doentes, pessoas que se acidentam, pessoas que se machucam, pessoas que têm problemas no relacionamento, e que quando elas têm esses problemas, você se sente na obrigação de ajudar, de apoiar, de resolver e de socorrer. E nós não estamos falando sobre a pessoa, e sim sobre o padrão dela e sobre o estado de vocês. Talvez seja sua mãe, seu irmão, os colegas do trabalho. E você vai projetar como? JP. Ou menor, vai projetar. Tá, põe aqui também. Ou então deixa só para casa, tá bom, já resolve. E quando é filho, eu coloco também no diagnóstico? Coloca quando é filho, porque você vai entender que o seu filho, ele é dependente emocional de você até certa idade. Quando ele é criancinha, você protege as emoções daquela criança. Você define o estado e a ação daquela criança, se ela faz ou se ela não faz. Depois que ela cresce, não deveria interferir mais. Está na tela. Não deveria interferir mais. Então, quem são as pessoas cujos problemas te puxam para baixo? É aquela pessoa que, se você tiver num dia bom e ela te contar que está num dia ruim, isso vai te afetar. Vou te dar um problema. Se alguém contar que bateu o carro e esse alguém foi o jogador da Inter de Milão, você vai ficar triste com isso? Não. Então, o estado ou a ação dessa pessoa não te afeta. Mas quem são as pessoas que, quando passam qualquer coisa, te afetam? Liste. Sem julgamento, sem culpa nem desculpa. Apenas liste. Não é para colocar essa pessoa na cruz, mas também não é para poupar o fato de que esse acontecimento gera em você uma reação ou um reflexo. Depois coloque ali na lista do lado aqui, ó, a lista dos vingadores que te puxam para trás, das pessoas com as quais você teve um problema, teve um projeto, teve uma relação, e essa relação acabou e essa pessoa sente que ficou na pior e que a culpa é sua e que agora você tem que arcar com o prejuízo dela. Talvez um ex-patrão, um ex-chefe, um ex-sócio, um ex-amigo, um ex-marido, uma ex-mulher. E você também pode estar vivendo a guerra ou a vingança de alguém, de um amigo, de um irmão da igreja, dos seus pais, dos seus irmãos, de alguém que levou a pior, está em uma guerra com alguém e você está metido nessa guerra. Talvez você seja o escudo, talvez você seja a espada, talvez você seja o diplomata dessa negociação aí. Tem gente que vive guerra tão distante que é a guerra dos pais que se separaram e talvez ela nem tenha conhecido o pai. E está sempre lutando para defender ou para sujar a imagem daquela pessoa. A guerra é o pior lugar para se estar. Em toda guerra, seja ela qual for, familiar, empresarial ou religiosa, o melhor lado para você estar é o lado de fora. Essa aqui tá guerreando, hein? Elton, trabalho na educação. Todo ano mudo de chefe e colega de trabalho. Conto no geral ou tem que colocar um por um? Conta aqueles que você sentir que você tem que colocar. Se for todo mundo, escreve aí todo mundo. Me sinto mal em colocar o nome da minha mãe aqui. Em qual parte? Porque isso explica muita coisa. Não é sobre a sua mãe, é sobre um comportamento dela que está errado, que você está descobrindo que está errado. Nós não estamos diminuindo a sua mãe, e nem você está fazendo isso. Dá um certo desconforto mesmo, parece que você está acusando alguém do seu prejuízo. Não, só tem uma relação que está errada, e está errado porque você permitiu, e talvez até prefira. Porque tem muita gente que vai descobrir tudo isso aqui e não vai fazer absolutamente nada no final do dia. Além de talvez acusar o outro. Descobri que eu não ganho dinheiro porque você se separou do meu pai e agora eu não pude amar o meu pai, agora eu... Aí tem aquela história toda. Peraí, você não descobriu para isso não, você descobriu para resolver. Não para acusar, não para atacar.
E por último, quem são os narcisistas da sua vida? Aquelas pessoas que parecem um muro, parecem uma parede que você não pode passar. Você é bom, mas nem tanto. Você é bom, mas não tanto quanto seu tio. Não tanto quanto o seu irmão. Não tanto quanto o seu finado pai. Quem você pensa que é para fazer o que você está fazendo? Quem você pensa que é para querer o que você está querendo? Quem são as pessoas que te falam isso? Quem são as pessoas que confrontam a sua vontade, a sua capacidade? Quem são as pessoas que mostram os seus defeitos? Pode colocar o nome delas aí. E é você quem tem que ter coragem de encarar isso aí. Porque esse é o padrão das pessoas com as quais você convive. Por conviver com essas pessoas, você aprendeu com elas. E aí você também virou esse tipo de gente. Que se vitimiza, que ataca e que proíbe o outro. Troca para minha página aí. Vamos para outra página. Enquanto você vai migrando de página, vocês que estão em casa, localizando as pessoas, importante, lembre-se, é sobre as relações e não sobre as pessoas. Simone, respire. A Simone escreveu assim: e agora? Realmente eu me afeto com tudo que acontece com minhas filhas. Estou em pânico, porque não entendo por que elas me afetam tanto. Porque você ama suas filhas. E você tem uma dívida gigantesca com elas. Você não fez o que você tinha que fazer quando dava para ser feito, agora você fica tentando fazer o que você não tem que fazer quando também não dá para ser feito, porque elas cresceram. Esse é o problema. A gente pode colocar pessoas que não fazem mais parte, pode, inclusive aquelas que nem estão mais aqui. Porque a lembrança, a história, a vontade daquela pessoa não é enterrada quando se fecha aquele caixão. E quando a gente fala de dependência emocional ativa, a gente também começa pela vítima. Para quem está em casa e não tem papel, vou fazer um desenho, está aparecendo aí, é melhor você seguir o desenho que está aparecendo na tela. Quem são as pessoas que você acaba puxando para baixo por causa dos problemas que tem? Para quem você liga quando você fica doente? Para quem você liga quando você está sem dinheiro? Para quem você liga quando você está sozinho? Para quem você liga quando você passa o que você passa? Quem são as pessoas que você sente que deveriam te socorrer quando você não tem dinheiro suficiente, quando você não está bem, quando você não tem saída? Para onde você vai quando você não tem para onde ir? Anota aí o nome dessas pessoas. Aquelas que atendem ou aquelas que não atendem, mas aquelas que você sente que deveriam te atender, deveriam te socorrer, deveriam te estender a mão. Quem são as pessoas que você faz questão que saibam dos seus problemas? Quem são as pessoas que você faz questão que saibam do seu problema, que se importem com o seu problema e que talvez que resolvam o seu problema? Mesmo que já tenha morrido. Se não tiver, não tem. Pode ser. Para quem você ligou quando você teve seu último problema? Ligou, perfeito. Aí eu vou num passo mais além que você vai entender na pré-queda. Então, para que você teve esse problema? Talvez tenha sido para não atender alguém. Aí o nome dessa pessoa vai ter aparecido na ferramenta anterior. Vamos para a vingança? Quem é aquela pessoa que você sente que te prejudicou, que você sente que levou um pedaço seu, que você sente que te deve alguma coisa? Ficou na melhor e você ficou na pior? Quem é aquela pessoa que você sente que tem que atacar pelo que ela fez? Sabia que talvez o Lula possa estar te impedindo de ganhar dinheiro? O mesmo vale para o Bolsonaro. Não pelo fato dele ser o governador,
mas é que você está numa guerra para defender ele. A ponto de você nem conseguir ver os erros dele. A ponto de você nem conseguir se concentrar no seu. Talvez você esteja numa guerra religiosa tão grande que você é o ser humano que ficou na Terra para defender seu Deus. Ou defender os seus irmãos, defender a sua fé. Todo post que eu faço sobre Deus aparece tanto dono de Deus. Eu falo, que pena que você gasta tanto tempo com isso. Quem é aquela pessoa que, se você pudesse, você arrancaria um pedaço dela? E o mais louco é que, se você pegasse esse pedaço, não ia servir para nada para você. Mas você ia ficar bem de ver faltando um pedaço no outro. Né? A mesma pessoa pode estar nos três. E por último, vamos para o seu narcisismo. Quando é que você veste a capa do Batman, a saia da Mulher Maravilha? Quem é a pessoa que você acredita que só vai ficar bem se você estiver lá? Quem é a pessoa que você acredita que só vai conseguir se for com você? Quem é a pessoa que você acredita que você é uma ponte para que ela saia do problema dela? Ela só vai parar de beber se for por causa de você. Enquanto ela não parar de beber, ela depende de você. Ela só vai sair das dívidas se for por causa de você. Tudo é só por causa de você. Em que lugar você é um herói, ou em que lugar você gostaria de ser um herói? Para quem? Vocês não têm noção. Quem está aqui que já veio em mais de um ponto cego? Mais de 2? Vocês não têm noção do quanto isso persegue a gente, essa merda. Tem dia que eu tô em casa e eu falo, caramba, que pequeno eu tô sendo nessa relação com essa pessoa. Eu. Que bom que você reconheceu. Mas não fiz isso para receber parabéns. Estou fazendo isso para te mostrar que são tantas camadas. A gente está vivendo assim há tanto tempo. Isso está sendo reverberado e ecoado em tantos ambientes. É em casa, é no trabalho, é na igreja. Você não tem noção do quanto esses padrões se manifestam lá na tua igreja. Quando uma pessoa ora e diz, Senhor, acabe com essa guerra. Peraí, ser pequeno. Será que Deus só vai acabar com a guerra porque você pediu? Será que Deus não viu essa guerra antes de você mostrar? Você não sabe o que meu Deus vai fazer com você. Ah, ele é seu jagunço agora, narcisista de merda. Ó Pai, se não for o Senhor, eu não sei o que eu farei. Tem muita gente que só está na igreja porque o dia que chegou lá, alguém olhou para ele e disse, oi amado, oi amada. Tamanha é a carência no buraco do peito dessa pessoa. E aí essa pessoa se fez dono dela, dona da... Quando ela pensa em transar, ela pergunta, eu posso? Quando ela pensa em se casar, ela pensa, eu posso? Quando ela pensa em se separar, ela pergunta, eu posso? Quando ela pensa em viajar, ela pergunta, eu posso? Nos tornamos refém das nossas relações. O chat explodiu aqui agora. Muita gente entendendo, dizendo, por que eu não te conheci antes? E algumas pessoas, muitas, se machuca, meu coração está com um nó, tipo, torção no estômago. E outra pessoa diz, estou me sentindo um monstro. Olha o retrato que vocês têm daquilo que é certo. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou, garoto, você não tem medo de Deus ver o que você está fazendo? Eu perguntei, e você não tem medo dele não estar vendo? Ou dele não ligar? E se ele não for esse capanga que você está pensando? Senhor, acabe com os meus inimigos, mas traga a cabeça deles num banquete, porque eu quero ver. Por que não é melhor sair da guerra? Será que você dá conta de viver uma vida sem guerra?
Será que você dá conta de estar em um lugar onde as pessoas e Deus não precisam estar o tempo todo te socorrendo? Quantos anos você tem? Quanto dinheiro vocês estão deixando de ganhar? Quanta coisa vocês estão deixando de realizar? E quando realiza, sente culpa. O que vocês têm além de culpa e medo nessa cabeça de vocês? Porque esse boneco, volta para o outro, por favor. Tudo que esse cara sente é medo de não conseguir e culpa de ter sido o único que conseguiu. Quem veio de baixo? É ruim quando a gente olha para trás, nossos amigos não foram, né? É ruim. Mas é pior ficar onde você estava junto com eles. Nem todo mundo que você mostra o caminho vai para lá. A culpa de não ter conseguido acompanhar quem foi ou quem ficou, né? Talvez não tenha sido culpa, talvez tenha sido incapacidade mesmo. O grande ponto é, se você parar um pouquinho para refletir, sua vida está nas suas mãos e só nas suas mãos. E esse é o único problema. Se mandar alguém se ferrar, resolvesse, putz, era só mandar umas mensagens para vocês mandarem. Ir para longe resolve? Converse com as pessoas que foram para o outro lado do mundo. Ah, tem umas aqui, ó. Nós temos aliados no exterior e eu já fiz imersão com eles fora. A maior decepção deles é descobrir que eles foram para longe e os problemas acompanharam, porque está aqui dentro. Uma das coisas que as pessoas mais perguntam é: é isso, gente. Se afastar, calma aí, se não me pergunte. Se afastar não vai resolver. Se afastar é fugir, pô. É fugir. A coisa mais gostosa é você conseguir olhar o outro só pelo outro ser o outro, sem ele ter que ser quem você quer e faz questão e impõe que ele seja. E você poder ser quem você é, independente da expectativa do outro. É isso que nós queremos que vocês entendam. Então vamos dar uma respiradinha para a gente sair dessa nuvem negra. É desagradável isso, porque são pessoas que a gente ama. E aí parece que eles são sacanas ou que nós seremos sacanas com eles, mas não é. Mais 5 pessoas tiveram as perguntas respondidas para o dia de hoje aqui. Boa! Então, vamos voltar para aquela pergunta que você não aceita sair daqui sem resposta. Ou ela já foi respondida, e você pode até colocar outra, porque nós não acabamos. Ou você pode trocar a sua, ou você pode entender que, cara, é aquilo que você precisa saber mesmo. Todos têm a pergunta que não aceitam sair daqui sem resposta? Alguém mudou a pergunta? Que às vezes a gente já respondeu, já troca a pergunta. Perfeito. Como é que tá em casa aí? Tá gostoso? Tá funcionando? Gostoso não é a palavra aqui no chat agora. Muitas percepções. Tem pessoas dizendo, por exemplo, a Márcia disse, esse não é um curso para o final de semana. São tantas informações, estou tendo que pensar e refletir, mas estou tendo que conscientizar e mudar. Uau, estou numa reflexão profunda. Muitas mensagens de maravilha, por que eu não te conheci antes? Isso é o que? Um tipo de metafísica? É um tipo de uma parada legal que essa resposta aí não importa muito. Tá fazendo sentido? Tá. É claro, é lógico, é humano, faz sentido? Vamos aí, senão você vai abrir aquele lugar técnico, filosófico, curioso, que vai encher a sua informação de um monte de livro que você já leu. E não é isso que nós estamos buscando aqui. Estamos buscando o nosso ponto cego. Perfeito? Já tem pessoas aqui querendo resolver. A maioria já quer resolver e saber como se livra desses padrões.
e algumas pessoas estão perguntando da pré-queda que eles ouviram de manhã. Bora, então vamos para a pré-queda. E nós temos um depoimento aqui. Estamos a Marcélia, que está no chat junto com a gente. A Marcélia, que estava com 3 meses de aluguel atrasado, dívidas, e vendo o casamento e a empresa do marido desmoronar. Conseguiu faturar 33 mil pela empresa do marido, que não faturava há meses, e há 20 dias mudaram de casa. Tragam a Marcélia, por favor. Tudo bem, Marcélia? Olá, boa tarde, Ramon. Tudo bem, e você? Tudo bem. Se apresente para quem não te conhece. Meu nome é Marcélia Gonzaga, eu faço parte da Aliança Divergente, do Grupo Caminho de Volta, SPI 1157, e eu sou anfitriã também do Grupo SPI 1162. Sou esposa do Douglas, sou mãe do Arthur e do Murilo, e eu adquiri um título que eu sou uma dona de casa em construção e uma empresária nas várias vagas. E conta um pouquinho, como que foi essa jornada? O que aconteceu depois que você viu esses padrões e conseguiu quebrar? O que houve? O que aconteceu? Quando eu entrei na Aliança Divergente, como você contou, né, a gente estava em 13 mil de faturamento, fomos para 33 em 2 meses. E percebi, me encontrei ali num narcisistão bem grande. E a gente fui rodando os protocolos, fui limpando os meus núcleos, fui fazendo os alinhamentos com o Douglas. E chegou um momento que, estouramos e foi maravilhoso. 2 meses, 1 mês depois eu vendi um apartamento que eu tinha em Campinas. Conseguimos pegar esse valor, investimos na empresa e as coisas estavam todas fluindo. Tinha um sonho grande de me mudar para uma casa maior, para um bairro melhor aqui na cidade onde a gente mora. Conseguimos fazer isso 2 meses depois desse dinheiro ter entrado. E um mês e pouquinho depois, veio uma pré-queda. E, comecei a olhar e falei, o que aconteceu quando tudo aconteceu? Vamos olhar para isso, vamos identificar, e começamos a buscar isso nesse meio tempo. O Douglas também, eu fui olhar para trás e percebi que foi um momento, minha pré-queda foi um momento em que eu deixei de olhar para mim, em que eu deixei de realmente olhar para a Marcélia, para essa mulher que eu estou em processo, e eu comecei a usar os padrões controladores do narcisista. Então, eu queria que o Douglas fizesse, eu queria que a empresa fosse do jeito que eu queria, na velocidade que eu queria, no tempo que eu queria, e as coisas foram desandando. Então, nós voltamos a um faturamento de menos 10. E falei, não, vamos consertar isso. E em menos de 30 dias, isso foi de agosto para setembro. Em setembro, a gente fez um lançamento grande aqui dentro da nossa empresa, a gente tem um pesqueiro aqui. E nesse lançamento, no meio da queda, não deu certo, não foi o que a gente esperava. E eu continuei olhando para esse lugar e falei, eu tenho que sair desse padrão, eu preciso olhar para esse lugar, qual é a relação eu não estou enxergando. Identifiquei novamente, gritei no grupo, chamei minha anfitriã, e pense comigo, em alinhamento com o marido, e nós fechamos outubro com faturamento bem maior que os 33. Então, a gente está conseguindo fazer um serviço bem feito. E eu dou mérito a esse serviço bem feito, a ter deixado meu marido ser esse homem. Eu saí desse lugar de mulher controladora, de mulher maravilha, e eu dei espaço para esse homem. E hoje ele até fala para mim, linda, vai para casa, vai descansar. E eu falo, não. Aí ele vira, vai para casa, vai descansar. Tá bom. Eu tenho que seguir esse meu papel e eu tô indo. Então, eu tenho mais tempo em casa, eu tenho mais tempo para os meus filhos. Eu tô aprendendo a ser essa mulher, a estar em casa, a fazer as coisas que eu gosto e que eu nem sabia que eu gostava. E tá também mais leve agora? Bem bacana. Muito mais leve, e daí eu queria mudar muito a minha postura, eu queria muito olhar para mim com um olhar de postura mesmo, de perfil, E eu comecei a fazer aula de violino, coloquei como um efeito paralelo o violino, porque é um desafio muito grande fazer aula de violino. Dói, cansa, é 1 hora ali, violino não dá para tocar sentada, tem que tocar de pé. E também, se não toca Beethoven em 1 mês, demora, então é muita disciplina
disciplina, e eu acho que isso faltava muito em mim, ter essa disciplina. Maravilha, travou. Ou seja, não sei se você está ouvindo, ela saiu do padrão controlador narcisista que ela identificou, estava num faturamento de 13 mil, percebeu que tinha que fazer um alinhamento com o marido, alinhou, abriu mão desse padrão, subiu o faturamento, passou por uma pré-queda, que o Elton vai falar agora para vocês, explicar o que é isso, voltou para um faturamento menor do que o de 13 mil que fazia, se alinhou em menos de 30 dias, voltou para o faturamento de 33 mil ou 36, e agora, nesse mês, vai ser o melhor mês de vocês, depois que você rompeu com esse padrão e a vida está mais leve. Parabéns, você merece e não pare. Bom demais. Na salva de palmas. E tem gente que pergunta, isso que vocês fazem serve para todo tipo de gente? Tem gente que é empresário, tem gente que é servidor público, tem gente que é dona de casa, tem gente que é... Gente, o seu trabalho é só uma forma que você tenta construir a sua vida. E a nossa explicação é por que você não foi mais longe tentando fazer o que você faz ou deixando de fazer o que você faz, caso não esteja funcionando, tá? Passa ali rapidinho. Agora nós vamos falar sobre pré-queda. Vocês viram que todo mundo que apareceu aqui falou de pré-queda, falou de protocolo, falou de pense comigo. Vocês viram?